Eu gostaria de me apresentar, mas eu não preciso de apresentações. Eu estou aqui para apresentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, sou convertida há 16 anos, eu encontrei o Rei e eu deixei Ele governar a minha vida, eu deixei Ele governar o meu trabalho, eu deixei Ele governar os meus pensamentos, eu deixei Ele governar a minha maternidade, eu deixei Ele governar tudo. E quando eu vejo e percebo que tem algumas coisas saindo fora do lugar, eu vou para a casa do Pai. Eu vou para o meu secreto e ali Ele me alinha. E esse congresso, Mulheres Virtuosas, é um tempo de alinhamento para você, mulher. Esse congresso, Mulheres Virtuosas, é um tempo de alinhamento para você, homem, também. Porque se a sua esposa está na casa do Pai se alinhando, logo o alinhamento chega sobre o teu lar. Então, aonde estão os homens virtuosos deste lugar? Glória a Deus, eles estão aqui. Amém. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra no livro de Lucas, verso 9, capítulo 9, no verso 40. A palavra do Senhor nos diz: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou seus pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava beirando a morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei, porque de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, e na presença de todo o povo contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Amém? Você crê que basta um toque no Senhor Jesus para que a tua história, a história da tua casa seja mudada? Você crê nisso? Mas o quanto você crê? A sua fé tem sido suficiente? Aquela mulher, uma mulher com hemorragia, ela era isolada da multidão. Ela era excluída. Dependendo das enfermidades que o povo tinha, eles tinham que se retirar, eles não podiam sentar numa igreja, eles não podiam ir à sinagoga, eles não podiam estar no meio das pessoas. Talvez você se pergunte: mas e como que as pessoas faziam? Elas ouviam. Coloca a mão no teu ouvido. Diga assim: elas ouviam falar que Jesus estava passando. Era assim. Quando um homem e uma mulher de Deus fala, alguém pode ser curado. Você que foi convidado por alguém aqui hoje, eu quero declarar que é o dia da tua cura. Eu quero declarar que é o dia da tua restauração. Eu quero declarar que o Senhor, Ele não deixa nada despercebido. Ele conhece cada oração tua, Ele conhece cada choro, Ele conhece o teu clamor. E hoje é dia de você tocar nas vestes, de você tocar na orla, e sairá virtude, sairá poder de Deus.
eu fiquei perguntando ao Senhor e pedindo uma palavra, e o Senhor foi me dando as palavras e elas estavam se encontrando, e o Senhor foi muito claro comigo. Mulher virtuosa, quem a achará? Toda mulher virtuosa precisa de um homem virtuoso ao seu lado, para congregar numa igreja virtuosa. Amados, aonde nós encontramos todas as virtudes que nós precisamos? Tocando nele. Quando eu e você decidirmos com toda a nossa fé tocar na orla do Senhor, sairá virtude, sairá poder, e toda a sua casa receberá virtudes do Senhor. Amém. Essa palavra aqueceu tanto o meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 31. Provérbios 31 diz assim: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Provérbios 31 nasceu da preocupação de uma mãe para um rei. Você sabia? Uma mãe estava preocupada com que tipo de esposa o seu filho iria casar. E ali ela deu conselhos que você muitas vezes dá para o seu filho, para a sua filha. Filha, olha com que tipo de homem você vai casar. Filho, veja com que tipo de esposa você vai casar. Quem aqui já deu esse conselho? Levanta a mão, por favor. Será que é só eu? Ainda vocês que têm filhos pequenos, já vão plantando essa semente. E essa mãe deu conselhos para o seu filho, que eu e você desfrutamos até o dia de hoje. E ela disse assim: filho, ó filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste a sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Talvez muitos homens que foram chamados para ser virtuosos tenham se embriagado nas suas fraquezas, mas o Senhor não te chamou para isso. Aqui fala, é um conselho duro. Aqui diz claramente: aqueles que estão prestes a morrer preferem embriagar-se a tocar na orla do Senhor. Um homem virtuoso, ele ergue a voz em favor dos que não podem defender-se. Ele é defensor de todos os desamparados. Ele ergue a voz e julga com justiça, defende os direitos dos pobres e dos necessitados. Esse é o papel do rei. Homens, vocês são chamados a ser sacerdotes do seu lar. Vocês são chamados a serem homens virtuosos que reinam em terra, que reinam, que governam bem o seu lar, que ajudam em todas as coisas a sua esposa, a manter a mente delas com clareza, para que elas continuem sendo a mulher exemplar que você tanto almeja. Você é uma rocha para elas. Homens virtuosos, aonde estão? Eu creio que nessa igreja existem homens virtuosos, que se desviam do mal, que se achegam ao Senhor. Mas mais à frente, primeiro, essa mãe dá conselhos ao seu filho para que ele seja virtuoso, mas em seguida ela dá tão lindamente conselhos para ele. Olha só: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos como os navios mercantes, e ela traz de longe as suas provisões.
Mulheres que trabalham, que estão ali guerreando pela provisão no seu lar juntamente com o seu esposo. Algumas trabalham fora, outras estão no lar trabalhando pela sua família. Algumas trabalham fora e trabalham dentro dos seus lares. E trabalham na igreja e trabalham nos ministérios. Homens valentes que aqui estão, vocês têm uma mulher de valor. E o brilho dela é visto do céu. Eu quero que a partir de hoje a sua visão pela esposa que você tem comece a mudar. Veja a tua esposa com os olhos que o Senhor vê ela, porque elas são preciosas, assim como vocês são preciosos para o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, nesse conselho, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e das tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e a compra, como que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Ela não tem preguiça. Ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. A mulher virtuosa, ela tem a virtude da compaixão. Quem aqui não pode ver alguém passando necessidade, que não se aguenta? Às vezes o marido chega, cadê você, mulher? Você está lá ajudando você está lá fazendo algo para alguém. Você não dorme à noite enquanto você não vê aquela família restaurada. Você perde o teu sono sabendo que alguém lá fora está precisando. Às vezes os seus filhos, os de mais de perto, às vezes os de longe. Eu quero dizer para você que você não é, como a sociedade diz, uma boba. Você é cheia de virtudes. Virtudes que o céu derramou, virtudes que estão à disposição do povo de Deus. Ter um coração cheio de compaixão, mas principalmente pelos da sua casa. Aqui diz assim: faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Eu quero parabenizar vocês. Vocês estão maravilhosas. As que estão fardadas e as que também estão ali, olha, na classe do céu. Parabéns a vocês pela vestimenta de vocês. Vocês são excelentes. Eu fico imaginando o esposo, a hora que vocês saíram. Quem é esta mulher? Mulher que o Senhor separou para você. Ela sim. Aqui diz assim: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, entre as autoridades da sua terra. Ele faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Ela reveste-se de força e dignidade. Ela sorri diante do futuro. Se eu perguntar a vocês, mulheres, o quanto você tem sorrido pensando no amanhã? Ou você só tem chorado pensando no amanhã? Uma mulher cheia de virtudes, ela não se apavora com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque ela está tocando na veste. Porque ela está tocando no mestre. A mão de uma mulher virtuosa nunca para de tocar o mestre. A mão de uma mulher virtuosa, de um homem virtuoso, sempre levanta as mãos. A partir de hoje, quando você estender tuas mãos para o céu para adorar, eu quero que você se lembre desta mensagem. Você vai se lembrar que você está tocando na orla do mestre, e sairá virtude, sairá poder. Aleluia. Mas o conselho também dessa mãe, ela fala assim que com sabedoria ensina com amor. A mulher virtuosa, ela ensina, ela não grita. A mulher virtuosa, ela tem paciência com o seu marido, com os seus filhos, com a equipe com a qual ela congrega.
ela fala com sabedoria e ensina com amor. Mas aonde eu encontro tudo isso, Elaine? Porque eu tenho tentado. Quem aqui tem tentado? Amém. Quem aqui tem conseguido? Quem aqui vai conseguir? Amém. Nós vamos, porque nós vamos tocar nele. Amém. Ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amadas, olhando para esta mulher, para esses conselhos de uma mãe que estava ansiando por uma nora poderosa, cheia de virtudes, talvez você pense: ah, Elaine, eu já tentei, mas eu falhei. Eu dou um passo para frente, mas parece que eu dou 10 para trás. Eu quero contar a vocês, amadas e amados, que um dia eu não fui a mulher que o meu marido esperava. Eu não fui a filha que a minha mãe esperava, que o meu pai esperava. Eu não fui a serva e também não fui a filha que Deus esperava. Eu não fui a princesa que o meu rei esperava que eu fosse. Muitas vezes no mundo eu nem sequer abri a palavra de Deus. Muitas vezes no mundo eu nem sequer o que seria ser uma mulher de princípios, de valores. Eu não sabia o que era. Mas ninguém te ensinou, Elaine. Nem sempre nós queremos ouvir o que o outro tem a nos dizer. Mas o Senhor me achou. O Senhor me encontrou, como encontrou a muitos aqui. Quem aqui foi encontrada por Ele? Quem aqui foi achada por Ele? Amados, é poderoso. Eu poderia contar de tantas não virtudes que eu tive até conhecer a Cristo. Mas não é sobre isso que eu venho falar a vocês hoje. Mas eu quero falar de todos os pecados, de todas as virtudes que Ele colocou sobre a minha vida. Todas as vezes que eu achei que eu não ia conseguir, todas as vezes que eu me sentia uma esposa fracassada, quando eu queria fazer do meu jeito e não ouvia Ele, mas Ele me abraçava e me tocava e me dava forças para continuar. Aqui eu faço uma comparação dessa mulher que nós precisamos ser com a mulher do fluxo de sangue. Talvez, amados, a gente pense assim: puxa vida, mas ninguém viu ela. Ela não tinha forças. Uma pessoa com hemorragia, ainda mais com 12 anos, ela enfraquece. Ela não tem forças para caminhar. Talvez você, mulher, talvez você, homem, esteja como a mulher do fluxo de sangue, sem forças. Mas você precisa entender nessa noite que basta um toque. Basta um toque para que a sua vida mude, para que a tua jornada seja transformada. E a mulher do fluxo de sangue, ela não foi mais conhecida como aquela que não tinha mais forças, como enferma. Eu quero declarar que você não vai mais ser conhecida pela tua doença, pelo teu cansaço, pela tua ira. Vocês não serão mais conhecidos pela falta de saúde, pela falta de Cristo. Vocês serão conhecidos porque tocam a orla do Senhor. Essa igreja será conhecida porque toca a orla de Cristo. E você precisa crer como essa mulher creu. Algo que o Senhor falou claramente ao meu coração. Eu não sabia se teria homens ou não, mas o Senhor falou fortemente ao meu coração. A minha igreja precisa de mulheres virtuosas, mas também precisa de homens virtuosos, para que a igreja seja completamente cheia de virtude.
Amém? E como ser um homem cheio de virtudes? Em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Coloquem em prática tudo que vocês têm recebido nessa casa. Coloquem em prática, mulheres. Serve para eles, mas também para vocês. Haverá virtudes. Aonde há unidade, Deus ordena o quê? A bênção. Uma mulher virtuosa em unidade com um homem virtuoso, o inferno não segura. Eu quero declarar que a partir de hoje todas as bênçãos que estavam retidas, porque não havia unidade na tua casa, cessa hoje, porque sairão daqui homens cheios da unção, cheios da virtude, em nome de Jesus, mulheres cheias para governar como vocês foram chamados a governar. Vocês são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, e precisam começar a se comportar como. E a palavra de Deus, ela está aqui para dar vida a vocês. Ela está aqui para dar vida e vida em abundância. Mas a palavra do Senhor também fala para nós em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 2, assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. E eu já continuo. Amados, no momento da pandemia, eu e o meu esposo passamos por muitas dificuldades devido à nossa empresa. Empresa fechada, e não foi só nós, eu sei que muitas pessoas. E eu quero falar para vocês que eu e qualquer um de vocês só conhece o esposo ou a esposa é nos momentos difíceis. É quando a escassez chega. É quando o luto chega. É quando a enfermidade chega que você realmente sabe quem está ao seu lado. Eu soube quem era o meu marido há 11 anos atrás. Fazem 23 anos que nós somos casados. E eu soube quem ele verdadeiramente era quando nós, enlutados, entregamos a nossa filha, a Pérola, para o Senhor. Naquele momento de luto, ele foi tudo que eu precisava, e eu tentei ser o máximo do que eu podia para ele. E ali nós superamos com o Senhor o luto. Mas depois veio um período de escassez, nós não tínhamos nem aonde velar a nossa filha. Depois veio mais um período de escassez. As pessoas que nós cuidávamos como o corpo de Cristo foram embora. Poucas ficaram. E nós fomos ficando sozinhos. Sozinhos nunca. Sempre com Ele. Sempre com o Mestre. E ali eu conheci o caráter do meu marido. Não era mais um caráter mundano quando nós nos conhecemos. Não era mais um caráter que cedia a qualquer empurrão do inferno, que não cedia a qualquer pressão do mundo. Deus não está fazendo o que eu quero, então eu vou abandonar. Eu conheci um homem de fé. Eu conheci um homem que gerou fé em mim. Eu conheci um homem que me levantou. E eu ainda conheço um homem que me levanta quando eu não estou bem. E eu quero declarar que essa casa terá famílias que um é o suporte do outro, que um cuida do outro. Eu sei que vocês são famílias extraordinárias, mas esse congresso é um congresso de alinhamento.
Não deixe que nada venha roubar as virtudes que o Senhor derramou sobre vocês. E passou-se um tempo, na pandemia, mais uma vez eu pude conhecer o caráter do meu marido. Aqui diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Eu quero compartilhar algo com vocês na pandemia. Eu sei que muitos perderam pessoas. E nós perdemos pessoas todos os dias. Mas na pandemia, enquanto muitos estavam perdendo algo ou se perdendo na sua fé, nós estávamos sendo governados pelo sacerdote que o Senhor colocou no meu lar. E ele foi demonstrando o quanto ele tinha de Cristo no lar. E ele nos protegeu, como Jesus quer proteger você. O homem cheio de virtudes, ele representa Cristo no seu lar. E ele derrama virtude sobre a sua casa e sobre os seus filhos. E eu me senti amada, protegida, e ainda me sinto. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor. E na pandemia, foram os momentos mais felizes que nós tivemos até hoje. Mas Elaine, estava todo mundo morrendo. Amados, nós já conhecíamos a dor do luto. E o Senhor trabalhou isso no nosso coração. Mas na pandemia, por muitas vezes a gente queria dar alguma coisa para as crianças que elas estavam acostumadas a comer, não tinha. Nós não podíamos trabalhar, nós não recebemos auxílio do governo, nós não recebemos nada, mas nós recebíamos a palavra que é o pão da vida. E a palavra nós tomamos posse, nós vivemos o que diz a palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando não havia o que nós queríamos, tinha o que Ele queria que nós comêssemos. Amadas e amados, quando não tiver o que você quer, pergunte o que Ele quer. A resposta dele é melhor do que a sua. E é assim que nascem homens virtuosos e mulheres virtuosas. É nesse momento de dor, de luta, que nascem homens e mulheres valorosos. E um homem virtuoso também não pode ser, aqui fala, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito ou nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos, como servos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Quando um homem virtuoso se une a uma mulher virtuosa, o céu se alegra e o inferno não pode parar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, porque eu creio que você está recebendo esta palavra no teu coração, no teu íntimo. Glória a Deus. Aleluia. E agora eu quero que você... Mas Elaine, o que é que tudo isso tem a ver com o sacerdócio real? Somente quem entendeu quem é Deus consegue se comportar como um povo eleito e como um povo escolhido. Somente quem entende quem é Deus, quem é Jesus, consegue reinar. E é por isso que está acontecendo esse congresso, para que você entenda em qual posição você está. Se você pudesse anotar quais são as virtudes de sobra que você tem, sobraria folha ou faltaria? Ou se você pudesse anotar quais as virtudes que você vai lutar para ter ainda até o fim desse ano, quais as virtudes que você, em nome de Jesus, vai buscar ter.
para você viver o que está em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 4, diz assim: à medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Mas vocês que conhecem, que hoje estão crendo, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Aleluia. Essa carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, é uma chamada, sabe para quem? No capítulo 1, no verso 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Esses primeiros versículos falam claramente que aquele povo daqueles locais já conheciam a Cristo, já conheciam o seu evangelho, e Pedro tinha uma missão. A missão de Pedro era pegar aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam sem entender o seu propósito, sem entender quem eles eram, que estavam voltando às velhas práticas, que estavam se esquecendo do sacrifício, do preço que foi pago na cruz. E Pedro, sem hesitar, no capítulo 1 ele fala: ei, sede santos porque Ele é santo. Ainda no capítulo 1 diz: ei, vocês se esqueceram do Evangelho? Pois eu estou aqui para lembrá-los. E no capítulo 2 fala, lembrando aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam se perdendo, que eles eram escolhidos. Diga assim: eu sou escolhido para obras maiores. Eu sou escolhido para o meu Senhor. Amém. E no capítulo 3, nessa carta fala, Pedro estava ensinando homens e ensinando mulheres. Qual era o dever conjugal deles? No capítulo 4, ele fala do chamado. O que homens virtuosos e mulheres virtuosas fazem? Eles vivem para Deus e assim executam a obra do Senhor nessa terra, para que o Mestre continue a derramar virtudes sobre aqueles que o tocam. É para isso, querido e querida, que você está aqui nessa noite, para ser lembrado. Talvez você já sabe de todas essas questões, talvez você saiba de cor todos esses versículos, todos esses capítulos, mas aqueles homens da Capadócia, da Bitínia, de Ponto,
Eles também já conheciam o Evangelho, mas precisavam, diga assim, eu preciso da carta de Pedro para mim, todos os dias. Amém. Eu e você precisamos. Feche os teus olhos, queridos. Tem esse tempo. Que nesse tempo você possa colocar diante do Senhor o teu coração. Nós cantamos para que entre o Rei. Eu abro o meu coração, abro o teu coração. Fala para Ele como que você está hoje. Ele está pronto para te ouvir. É você e o Senhor. É o teu momento. Eu me lembro que quando nós havia passado já alguns meses que nós havíamos enterrado a nossa filha. Eu me lembro que eu fui para um quarto e eu não conseguia orar. Eu não conseguia orar, eu não conseguia esboçar nenhum tipo de intimidade com Deus, porque doía, não tê-la doía. E eu me lembro que, chorando debaixo do chuveiro, eu falei assim: Senhor, ainda que eu não queira falar, ainda que eu não sinta nada, ainda que eu acredito no Senhor, eu acredito nas tuas promessas, eu acredito que o Senhor ainda fala com os teus servos. E eu me lembro que eu comecei a cantar e eu falava assim: eu acredito sim, tu és fiel a mim, tu tens meu coração e não há outro igual a ti, Senhor. E eu te digo sim, tu és fiel a mim e não há outro igual a ti, Senhor. E eu quero declarar: continue crendo, continue acreditando, porque Ele é o Deus da restituição. Ele é o Deus que transforma e não há outro igual, não tem outro. E há 11 anos eu canto para mim mesma todos os dias e eu vivo o que eu canto. Comece a viver o que você tem cantado, comece a viver o que você tem declarado, comece a viver naquilo que você crê. Creia que Ele é fiel. E eu gostaria muito de compartilhar algo com vocês. Tenho tempo ainda, pastora? Tem? Então tá bom. Eu gostaria de compartilhar que quase nós não conseguimos estar aqui hoje. E o que aconteceu hoje apenas trouxe uma confirmação de tudo que nós vivemos até aqui para estarmos aqui. Eu me preparando, tinha organizado algumas coisas na casa, deu meio-dia, eu falei, agora eu vou. O Senhor já tinha me dado os pontos da palavra, agora eu só vou anotar, né, Senhor, e é isso e é aquilo, e toco o telefone, e eu ouço gritos do outro lado. Uma pessoa muito querida da nossa casa, da nossa família, estava ganhando um bebê dentro da sua casa. E eu era a pessoa mais próxima para estar ali. E eu falei, meu pai, estou indo. Eu cheguei acho que em 3 minutos na casa dela. E ela mal conseguia, realmente o nenê já estava encaixado, ela não conseguia andar. Fomos correndo e foi como Velozes e Furiosos, eu buzinando e, gente, foi cena de filme. E de repente ela chorando muito e falando, eu não vou aguentar. E de repente ela passa por muitas situações difíceis na casa dela. E de repente o reino espiritual se acendeu. O reino espiritual começou a tomar uma forma que eu não esperava naquele momento. Dirigindo com uma mão, impondo as mãos sobre o ventre dela. E eu falava, espírito de morte, saia. Ela não sentia mais o bebê desde a noite. E eu comecei a orar ali e o Senhor foi operando algo. De repente ela vinha, ela voltava e ela não sabia o que estava acontecendo. Eu só falava, força,
O Espírito de vida está soprando sobre você. Creia em nome de Jesus. E amados, pela primeira vez na minha vida, eu presenciei um parto. O nascimento de uma criança. Eu vivenciei a obra mais linda da criação. Eu estava ali, ela me surrava um pouco, ela me batia porque ela nunca tinha sentido as dores do parto. E ela me abraçava, ela falava, Elaine! E eu falava, amada, você consegue? E foi algo sobrenatural. O bebê nasceu de 7 meses, com 2 quilos e pouquinho. E eu presenciei todas as dores de parto. Eu presenciei todos os momentos de dor, de aflição. E em momentos eu me alegrava quando ela chegou lá e o coração bateu. A gente se alegrou, eu celebrei, porque ele estava vivo dentro da barriga dela. Quando a médica falou, está com 6 de dilatação e vai nascer já já, eu falei, Senhor, é 7 horas lá, meu Deus, e agora? O que eu faço? Senhor, eu fico aqui, Senhor, o que vai acontecer? Senhor, faça nascer antes, que dê tempo de eu ir lá, que dê tempo de eu ver o neném. E o Senhor fez uma grande obra. Depois de alguns minutos o bebê nasceu e eu pude presenciar algo lindo, algo poderoso. A minha gestação, a minha filha, que nós passamos pelo luto, ela nasceu de 6 meses, 1 mês de diferença. E para mim, viver tudo isso hoje foi algo do céu, foi doloroso, mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando. Gerar vida através da tua vida é algo do céu. Não pare de gerar vida. Eu quero declarar que tudo que impedia vocês de gerar, tudo que impedia vocês de viver milagres, cessa hoje nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor é poderoso. Eu quero declarar a frase que o Senhor disse, que a igreja precisa nascer de novo, e Ele teve que me colocar debaixo de um parto hoje, para dizer que eu e você precisamos nascer de novo, nas virtudes do Senhor, para a graça, para a glória dEle. É necessário nascer de novo. Nasça, ainda que doa o parto, ainda que decisões doam, mas haverá vida depois da dor. Haverá vida, e vida em abundância. Não desistam. E algo que eu preciso compartilhar com vocês. Ela estava passando por um período de abstinência, e logo a criança foi para UTI. E eu fiquei impaciente, eu queria estar junto, eu não sabia se eu ajudava ela ou se eu ajudava o bebê, o que é que eu poderia fazer. E talvez você se sinta assim. Talvez você não sabe se você acode o filho, se você acode o pai, se você acode o sobrinho, quem você acode primeiro. Mas aquela criança, ela foi para a UTI, para passar por uma limpeza, para ser cuidada, para ser amada, para ser curada, para ter os cuidados. Aquela mãe foi para outra sala, para ser curada, para ser restaurada, para retomar as forças, porque ela estava esvaindo em sangue ainda. Me perdoem trazer tantos detalhes, mas a mulher do fluxo de sangue, ela sangrava, e mesmo sangrando ela foi e tocou as vestes de Jesus. Enquanto eu e você, ainda que sangrando, não tocarmos nele, não haverá cura. Talvez você já sangrou tanto que você não consegue nem levantar as tuas mãos, como essa pessoa querida hoje. Ela pedia ajuda, mas eu não poderia parir um filho que não era meu. Vocês não podem parir filhos que não são seus, problemas que não são seus. Façam aquilo que está sobre o alcance de vocês, se fortaleçam para dar força. Se eu estivesse ainda enlutada, eu não teria ido nem até a porta do hospital com ela. Se eu estivesse sentindo as dores do meu luto, da minha tristeza, eu teria pegado o telefone e falado assim:
Não, eu não consigo. Mas porque eu ainda acredito, porque eu deixei o Senhor fazer o que homem nenhum pode fazer, a gente vai se tornando forte e cada vez mais forte. E não porque a Elaine é boa, eu sou terrível. Eu careço da misericórdia dele todos os dias, mas porque ele está em mim, porque as virtudes dele, eu tenho procurado agradar o coração dele. E como termina essa história, Elaine? Eles estão sendo cuidados, eles estão passando por uma limpeza, como nós como igreja, nós precisamos passar por uma limpeza. Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que está tomando o lugar de Cristo, tudo que está fazendo com que eu e você não venhamos a reinar com Cristo nas regiões celestiais, tudo que está fazendo com que você perca territórios que já foram ganhos, tudo que está fazendo com que você não seja achada pelo céu, mas seja encontrada pelo inferno, tudo que está fazendo você perder o seu sacerdócio, você precisa deixar aqui hoje. A palavra do Senhor diz que em breve Ele voltará. Ele virá como ladrão. Nós não sabemos o dia. E se fosse hoje, para onde você iria? Para onde os teus filhos iriam? Elaine, como assim? Para de falar assim. Você acha que os meus filhos vão para o inferno se eu e você não nos posicionarmos todos os dias? A palavra é clara, um subirá e outro ficará. Quem aqui pensa como é a dor de perder um filho? Alguns sabem, outros não. É a pior dor que possa existir. Então é hoje, queridos. Você que quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu quero que você levante a sua mão. Se tem aqui alguém que ainda não aceitou Jesus, ou que queira renovar isso, levante a sua mão. Se você deseja renovar a tua aliança, levante a tua mão. Glória a Deus, aleluia. Porque foi para isso que Ele veio, para mim e para você que estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos. Feche os teus olhos e ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador. Peço perdão pelos meus pecados. Eu peço, Jesus, governa a minha vida, seja comigo, escreve o meu nome no livro da vida e eu te seguirei todos os dias da minha vida. Diga assim: eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória! E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E eu não poderia, amados, eu confesso que o meu dia hoje foi como uma labareda. Um pouco ela estava aqui embaixo, de repente lá em cima. Mas eu termino o meu dia hoje glorificando ao Senhor. Porque vocês estão aqui. Porque vocês têm a oportunidade de fazer tudo novo. Vocês têm a oportunidade de gerar vida. Deixem nascer o projeto de Deus na vida de vocês. Amém? Se coloquem de pé, por favor, que eu quero orar pela igreja. Irmão, pode colocar aquele louvor do rei novamente? Ou o ministério tinha separado algum outro louvor? Então tá bom. Eu quero que nesse louvor você toque no Senhor. Toque no Senhor. Nós temos poucos minutos antes do encerramento. É você e o Senhor. Eu estarei orando por você, intercedendo por você.
Mas a mulher do fluxo de sangue, ela tomou posição. Jesus, o Rei da Glória. Senhor, nessa noite, Pai, eu abro meu coração. Aqui estão teus filhos, tuas filhas, mulheres virtuosas, homens virtuosos. Aqui está, Senhor, uma geração eleita, cheia da graça, que reconhece o Senhor como Rei, como Salvador. Senhor, que nesta noite, Pai, se há homens e mulheres enfermos, Pai, na vida espiritual, na vida emocional ou no corpo físico, que a cura venha, Senhor, nesta hora. Que a tua unção de cura venha sobre eles. Dor no corpo, fora em nome de Jesus. Dores na cabeça, fora em nome de Jesus. Câncer, fora em nome de Jesus. Doenças no sangue, fora em nome de Jesus. Doenças nos músculos, fora em nome de Jesus. Toda atrofia, fora em nome de Jesus. Oh Senhor, vem tocando nos teus filhos. Levante as tuas mãos e toque. Ele está neste lugar, creia e seja curado. Que o teu casamento seja curado, restaurado. Tudo que impede a cura nos relacionamentos nessa noite, eu dou uma ordem fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor está salvando nesta noite, que o Senhor está libertando. Em nome de Jesus. Oh Santo, comece a adorar. Enquanto você recebe o milagre, enquanto você corre para Ele, receba o teu milagre. Não se importe com quem está do teu lado, não importe com quem está ao teu lado, se importe com os olhos do Senhor sobre ti. Oh Senhor, vem tocando no teu povo, Senhor, e que saia virtude, que saia poder de ti, Senhor. Vem, Senhor, sobre essa igreja. Jesus, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Para que entre o Rei Jesus. Senhor, eu declaro nessa noite, Pai, uma igreja renascida, uma igreja cheia das virtudes do Senhor. Eu declaro transbordando para a direita, transbordando para a esquerda, que as virtudes comecem a romper as portas, e as virtudes do teu povo comecem a tomar as ruas de Castro, comecem a tomar as praças, comecem a tomar os lugares que eram cativeiros. Eu declaro que onde era cativeiro será jardim, aonde havia dor haverá alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos em nome de Jesus. Oh Senhor, levanta, Senhor, aí PS para levar virtudes, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Rei dos Reis. Aleluia.
Glórias a Deus, aleluia, louvado seja.